Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, vamos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar, sobre as classes de palavras, Está na apostila de vocês, na unidade 8. Unidade 8, apostila de vocês, classe de palavras. Então, quais são as classes de palavras, as classes gramaticais que iremos ver nessa unidade, Pronome, substantivo, artigo, advérbio, preposição, adjetivo, interjeição, verbo, numeral e conjunção. Essas são algumas classes, essas são as classes gramaticais que iremos estudar. Mas de início nós vamos falar sobre os substantivos, artigo e adjetivo. Substantivo, artigo e adjetivo. Como definir, Substantivo, palavra que nomeia os seres, Substantivo, a palavra que vai nomear os seres. Lembrando aqui que esse assunto está na unidade 8, da apostila de vocês. Substantivo são palavras que nomeiam os seres, de um modo geral, por exemplo, livro, cães, entre outros. Mesa, cadeira, Márcio, Brasil, substantivo próprio, Agora, dentro dessa nomeação dos seres, cada um vai ter uma característica. Uns serão classificados como comuns, que não vão particularizar, e outros vão ser substantivo próprios, que vão particularizar, um ser, vão se referir a um ser especial, particularizar esse ser, individualizar, Por exemplo, quando eu falo cidade, homem, país, mesa, bola, cadeira, eu não estou particularizando, Homem, vários homens, Homens, ou homem, ser humano, Então, não estou particularizando, vou chamar isso de um substantivo comum, mesa, cadeira, etc. Agora, quando eu quero particularizar, quando eu quero referir-se a único ser especial, eu vou classificá-lo como substantivo próprio. Por exemplo, a palavra Brasil, substantivo próprio. Márcio, nome de países, nome de pessoas. Márcio, Marcelo, Antônio, França, o nome de um país. Então, aqui eu tenho um substantivo próprio, ok? Os substantivos eles podem ser classificados também como simples ou composto. Substantivo ele pode ser simples ou composto. Como é que é o substantivo simples? É aquele que apresenta apenas um radical. Ele vai aparecer apenas com um radical. Exemplo do substantivo simples. A palavra chuva, é um substantivo simples. Agora, como eu posso tornar o substantivo composto? O substantivo composto vai aparecer mais de um radical, mais de uma palavra que formará uma nova palavra. Por exemplo, chuva é uma coisa. Agora, guarda-chuva é outra coisa, É o objeto que nos protege da chuva, Para que nós não nos molhemos. Então, guarda-chuva será um substantivo composto, mais de um radical. Chuva, substantivo simples, guarda-chuva, substantivo composto. Mas os substantivos também são classificados em concreto ou abstrato, Substantivo concreto ou abstrato. O concreto ele independe de seres, dos seres de outra coisa, para possuir
existência, né? E podemos falar também que o substantivo concreto ele é aquilo que apresenta existência real ou imaginária, né? Por que eu estou falando imaginária? Porque pode ser fictício, mas nós conseguimos imaginá-lo, vamos dizer assim. Se eu tiver que desenhar, né? Nós vamos conseguir imaginar. Por exemplo, a palavra... um exemplo, uma fada. Desenhe uma fada. Né? Você vai conseguir reproduzir, né? O desenho de uma fada. Agora, o abstrato. Desenha saudade. Saudade, você depende de alguém, de um ser. O ser é que sente saudade. Né? Então, a palavra saudade, ela é abstrato. Né? Ela é abstrata, a palavra saudade. Ok? Concreta, existência real, mesa, cadeira, telefone, computador, e assim por diante. E como eu falei, aquilo que a gente consegue imaginar, existência real ou fictícia. Ok? Primitivo, derivado, primitivo, a palavra de origem. Por exemplo, a palavra sapato. Qual a classificação dela? Palavra primitiva. Se eu tivesse que classificar esse substantivo sapato, seria o quê? Um substantivo comum, né? Um substantivo simples, não composto, que é apenas uma palavra. E um substantivo primitivo, porque é a palavra de origem. E qual seria a palavra derivada de sapato? Sapateiro. Né? Então, sapateiro, palavra derivada de sapato. Então, é um substantivo derivado. Então, os substantivos também apresentam como primitivo ou derivado. Temos também o substantivo coletivo, que vai designar uma pluralidade, né? De algo, de indivíduo também, né? De algo de uma mesma espécie. Por exemplo, temos aí a palavra alcateia. Quando eu falo alcateia, estou me referindo a lobos. Quando eu falo enxame, estou me referindo a várias abelhas. Né? Quando eu falo concílio, eu estou me referindo a bispos. Né? No caso, bispos que são convocados pelo Papa. Vai haver um concílio. Né? Então, os bispos são convocados pelo Papa a reunião de vários bispos. Né? A esquadra, esquadra e esquadrilha, né? A esquadra mesmo que é armada e a esquadrilha, né, de aviões ou aeroplanos, né? De aviões. Esquadrilha de aviões. Então, se refere a vários aviões juntos, esquadrilha, então é um substantivo coletivo, ok? Dentro dos substantivos, nós também falamos sobre as flexões dos substantivos, que pode ser de número, né? Ou seja, alguns substantivos vão para o plural, né? Os substantivos simples ou compostos. Existe o plural de substantivos simples ou compostos. Né? Por exemplo, livro, livros, lei, leis. Né? Então, aí há uma variação de números, chamamos isso de variação de número. Né? Alguns sofrem alteração, por exemplo, a palavra farol. Né? No plural, L some e vira faróis. Então, essa variação de número acontece nos substantivos. Ok? E em alguns substantivos compostos também, né? Por exemplo, a palavra guarda-chuva fica guarda-chuvas, né? Vai acontecer o plural desses substantivos compostos também, que terão uma regra, né?
que nós vamos aprofundar nas outras aulas. Hoje uma introdução aos substantivos de uma maneira geral, para sabermos como podemos classificá-los, né? As várias formas de classificações em relação a gênero, em relação a número, né? Em relação a ser uniforme, ser biformes, né? Por exemplo, os substantivos eles podem ser biforme, apresentar mais de uma forma quando variam, né? Por exemplo, no mesmo radical, gato, gata, né? Variou, apresenta o mesmo radical, né? O gat, até o T, mas varia, gato, gata. Agora, existem variações quando vão para no caso aqui eu estou falando de masculino e feminino, que vão para o feminino totalmente diferente, um radical diferente. Por exemplo, a palavra genro. Genro, com o feminino de genro, nora. Né? Mudou totalmente o radical. Ok? Existem também alguns casos, né? Como embaixador, embaixadora vai para o feminino, né? Mas também pode ser embaixatriz, dependendo ao que se refere, né? Embaixadora, se ela é uma diplomata, estou me referindo a ela como diplomata. Embaixatriz, se for a mulher do embaixador, né? A esposa do embaixador, ok? Alguns substantivos uniformes. Quando falamos de substantivo uniformes, eu vou classificá-lo quanto ao gênero. Apostila de vocês, unidade 8, página 3. Quanto ao gênero, eles podem ser classificados como comum de dois gêneros, sobrecomum ou epicenos. Comum de dois gêneros, sobrecomum ou epicenos. Vamos lá. Comum de dois gêneros. Quem vai determinar o feminino é o artigo. Por exemplo, temos aí a palavra estudante. O estudante, então é um menino. A estudante, então é uma menina, um homem, uma mulher, certo? Quem determina é o artigo. Esse tipo de substantivo, né, que é determinado feminino, quem determina o feminino é o artigo, nós chamamos de comum de dois gêneros. O sobrecomum, ele é uma palavra que serve tanto para o masculino como para o feminino, a palavra cônjuge. Cônjuge, né? Marido e mulher, né? Cônjuge serve tanto para o marido como para a mulher. A palavra criança serve tanto para o masculino quanto para o feminino. A criança pode ser um menino ou a menina, uma menina, ok? Quando isso acontece, uma única palavra que vai servir tanto para o masculino e feminino nós chamamos de sobrecomum. Em relação aos animais, utilizamos macho e fêmea, nós chamamos de substantivo epiceno. Né? Por exemplo, a palavra cobra, cobra macho, cobra fêmea. Então aqui nós falamos um pouquinho sobre os gêneros dos substantivos. Sobre os gêneros dos substantivos. Muito bem. Vimos que os substantivos eles podem ser classificados, né? Como comum ou próprio, simples ou composto, primitivo ou derivado, né? Concreto ou abstrato, coletivo. Vimos um pouco das variações, né, do plural dos substantivos. Vamos ver alguns casos. Vamos aprofundar dentro da sala de dúvidas. Eu vou introduzir esse assunto na questão dos substantivos compostos, né, para vermos as regras na nossa sala de dúvida. Ok? Aí tiraremos dúvidas e aprofundaremos este assunto. Vamos falar do artigo, né? Quem são os artigos? O artigo é termo dependente do substantivo. O a, os as, uma, uns, umas. O artigo ele pode ser definido,
o menino é diferente de um menino. O menino esteve aqui, eu sei de quem eu estou falando. Um menino esteve aqui é um menino qualquer. Por isso se chama definido e indefinido. Os definidos são o a, os as, e os indefinidos, uma, uns, umas. Ok? Sempre ligado a um substantivo, né? Porque existe o caso dos pronomes demonstrativos que o e o a funcionam como pronomes demonstrativos, ok? Por exemplo, refiro-me o que está sentado à direita. Esse o funciona como aquele que está sentado à direita. Não funciona como artigo. Não vem ligado a um substantivo. Na verdade, ele é um demonstrativo, né? É um pronome demonstrativo, ok? Muito bem. Então, falamos de substantivos, falamos de artigos, e agora vamos falar um pouco, introduzir os adjetivos. Os adjetivos, o adjetivo também é um termo dependente do substantivo, né? Quando ele tiver a função de adjunta de nominal, ele vai estar ligado a um substantivo, né, dentro do núcleo, e quando ele funciona como predicativo, ele vem fora do núcleo referindo-se a esse substantivo, né? Ele vai atribuir características a um substantivo, ele vai atribuir um estado como predicativo, né? Tipo, Márcio estava nervoso. Nervoso é o estado que se encontra Márcio, né? Então, ele pode atribuir o adjetivo, atribuir características, né? Estados, né? Propriedades boas ou ruins, né? Propriedades físicas também, né? Quente, frio, gelado. Enfim, o adjetivo ele vai atribuir ao substantivo características, ele atribui ao substantivo estado, né? Qualidades. Então vamos ver o exemplo, né, dos adjetivos. Temos aqui a flor premiada aqui na tela. A flor premiada recebeu 3 medalhas. Veja aqui na tela. Ó. A flor premiada recebeu 3 medalhas. Eu destaquei o A, destaquei premiada e destaquei o 3. Destaquei flor, destaquei premiada, destaquei o 3. Então, o A é um artigo. O artigo que definido se refere a flor. Olha o termo dependente do substantivo. Artigo definido, feminino. A, né? Flor. Premiada está fazendo uma restrição, né? Não é qualquer flor. Eu estou falando da flor premiada. Então, estou caracterizando essa flor. Estou qualificando esta flor, né? Premiada é a flor. Então, esse premiada aqui é um adjetivo. Ok? Premiada é um adjetivo. Quem é o substantivo? Flor. Substantivo comum, né? Se formos classificar, fica como substantivo? É um substantivo comum, concreto, simples, primitivo, certo? A premiada é um adjetivo que se refere à flor e o A um artigo definido feminino que se refere à flor, ok? E temos destacado aqui a palavra 3, que é um numeral, né? O numeral que ele pode indicar como é que funciona o numeral, sendo uma das classes, ele vai indicar quantidade, né? Quantidade, ele pode, dentro dessa classificação dos numerais, estão distribuídos os numerais estão distribuídos as classificações em numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. O cardinal é o numeral que vai indicar
uma certa quantidade de seres, por exemplo, 1 lápis, 2 lápis, 3 lápis, ok? Ordinal indica uma ordem, né? Primeiro, segundo, chegou em segundo lugar, indicou a ordem que ele chegou, né? Chegou em 15º lugar, ordinal. Multiplicativo, comprou o dobro, dobro, numeral, multiplicativo, fracionário. Quero 1/3 do terreno. 1/3 indica a fração, né? Parte a terça parte do terreno, então numeral fracionário. Então, dentre a classificação dos numerais, nós temos aí o cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Os adjetivos, voltando aos adjetivos. Os adjetivos, eles podem ser classificados como uniformes ou biformes. Uniformes é aquele que apresenta uma única forma, né? E os biformes, mais de uma forma. Por exemplo, como adjetivos uniformes, temos aí a palavra azul, cruel, jovem, né? Feliz, né? Dentre outros, né? E como adjetivos biformes, né? Temos aí a palavra, por exemplo, caprichoso, caprichoso, caprichosa, né? Então, apresenta duas formas, né? O biforme para o masculino e feminino, ok? Os adjetivos também são classificados em simples ou compostos, né? Adjetivos simples ou compostos. Por exemplo, a palavra fútil, fúteis, né? Fúteis é um adjetivo simples, né? Gentis, um adjetivo simples, apenas um radical. Os adjetivos compostos apresentarão mais de um radical. Por exemplo, a menina tinha olhos castanho escuros. Castanho escuros, né? É um adjetivo composto. Castanho escuro, ok? E a maneira de acontecer o plural é castanho, que fica no singular, e o escuro vai no plural. Existem exceções, né? Por exemplo, a palavra surdo-mudo é um adjetivo composto, sendo que neste caso, né, as duas palavras irão para o plural, surdos-mudos. Ok? Muito bem. Então, dentro dos adjetivos também acontecem os plurais, né? O adjetivo é palavra variável, vão acontecer os plurais, né? Vai acontecer em relação ao gênero, a variação dos adjetivos uniformes e biformes, né? E o número também, né? Singular e plural. E assim como os substantivos, nós vamos aprofundar a regra dos plurais dos adjetivos, né? Na sala de dúvida. Ok? Muito bem. Então falamos hoje um pouco sobre algumas classes gramaticais, né? Falamos sobre o substantivo, falamos sobre o adjetivo, falamos sobre o artigo e o numeral, ok? Então deixa aí as páginas 7 e a 8 da apostila de vocês, para que vocês façam os exercícios. Página 7, página 8 e página 10. Ok? Página 10 também. 7, 8 e 10 da unidade 8. Um forte abraço em todos.